Gente, muito bem, é uma alegria muito grande. Eu estou preocupado que o Vanderlei Gaskins comece a cobrar cachê. Já é a segunda ou terceira entrevista que eu faço com ele, direto dos Estados Unidos. E que alegria, Vanderlei. Primeiramente, saber da nossa amizade. Só tem um tema aí que a gente não concorda, o restante está tudo certo. Mas, que alegria ter você como amigo, ter sua família toda, vocês estão queridos conosco sempre. O tema hoje, ele não é tão alegre. O tema hoje, né, nós estamos gravando na sexta-feira, mas essa entrevista está indo neste domingo ao ar, dia 11 de setembro. No dia 11 de setembro de 2001, nós éramos apanhados pelo atentado das Torres Gêmeas. E é justamente sobre isso que nós vamos falar aqui. Por quê? O Vanderlei, ele tem 3 situações. Ele estava nos Estados Unidos naquele dia, ele foi um dos voluntários e o Vanderlei está nos Estados Unidos agora para que possa nos contar qual é a mudança, Vanderlei, que você, como cidadão brasileiro e também cidadão estadunidense que sente nos procedimentos de segurança, no que se mudou nos Estados Unidos depois da lição ao mundo, que foram os atentados da Torre Gêmea. Antes, se você me permite, falo muito, eu gostaria de colocar também a triste notícia da morte da rainha Elizabeth. Por quê? Porque ela é um ícone também nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos são filhos da Inglaterra, né? Então, ícone também que nos Estados Unidos, a família real, um respeito enorme que tinha, não é? Dos Estados Unidos, que tem. Então, num momento bastante importante, até para a gente comentar o que está havendo aí, a comoção do povo americano. Falei demais, Vanderlei. O assunto principal são as Torres Gêmeas. Boa tarde, muito obrigado. Boa tarde, Oberek. Aquela amizade nossa de sempre continua, com certeza. Já fomos eliminados da Libertadores mesmo, né? Então estamos no mesmo barco, tanto você como eu. A morte da rainha, primeiramente, aqui nos Estados Unidos, por mais que sejam considerados irmãos americanos e ingleses se consideram irmãos, tanto que o maior aliado dos Estados Unidos sempre foi a Inglaterra, os Estados Unidos ainda não tem, ele deixou aquela coisa de colonialismo e não considera a Inglaterra como pátria-mãe, assim como o Canadá, Austrália, Nova Zelândia, vários países. Em termos. Ainda tem o Commonwealth, eles ainda têm aquele respeito. Na verdade, eles têm obediência. Obediência, claro, a coroa. É só no papel, ninguém cobra isso deles nem nada. Já os Estados Unidos tem a Inglaterra como o maior parceiro, mas, assim, por ter passado pela guerra com a Inglaterra, parece que eles, quase igual a gente com Portugal, né? Eles tiveram um tempo que os ingleses eram os maiores inimigos para eles, então... Vanderlei, mas ainda assim, você vê que há uma comoção nacional? Não. Sinceramente, eu dentro da minha área de trabalho hoje não vi nenhum comentário sobre o que passou. Porque justamente é este olhar que nós queremos. É o olhar de um telemocborbense dentro do local em que vive, da comunidade que vive, quanto a este fato. Né? Eu gostaria de deixar aqui um abraço muito grande à nossa querida Elma, sua esposa, está aí te assessorando, né? A gente sempre... Não, ela está preparando, a assessoria dela hoje está preparando um escondidinho para mim. Olha, que legal! Que joia! E também, se você me permite, depois já dá um oi para nós aqui, tá? Depois, claro, se você me permite certeza. também. Ela vai passar depois um perfume dela, fala um oi. Tá certo! Deixar um grande abraço para Priscila, a doutora Priscila, a nossa advogada, sua filha, aquele casal maravilhoso, a Isis e o...
Vinícius. Meu Deus, que coisinha mais fofa. Ô Vinícius e Isis, vocês já estão grandinhos, vocês entendem o que o tio vai falar. Vocês, lindos como estão, lembra quando o tiozinho aqui era pequenininho, era novinho, era bonitinho. Você e o Vinícius continuam bonitinho. Mas quando eu tinha a tua idade, até que eu era bonitinho, junto com a minha irmã, a Edvane. Não comprometa a entrevista, bicho. A tua irmã ficou bonita, mas você, meu Deus do céu. Aí dá licença. Aí é forçar a barra, né, Vanderlei? Deixar um abraço também para o seu Mércio, para a Dona Maria, para as suas irmãs, não é? Neste momento, Vanderlei, se me permite, eu estou colocando um pedacinho aqui da entrevista que nós fizemos com o teu pai lá na capela da Sem Casa, só para a gente matar a saudade. Só um pedacinho aí, uns 10 segundos, tá? Okay. Vanderlei, e aí, rapaz do céu? Hoje nós estamos no 11 de setembro, né? Estamos gravando com 2 dias de antecedência aí. É um sentimento diferente? É um sentimento que mudou nos Estados Unidos todo ano, no dia 11 de setembro? Já tá meio esquecido, viu? Tá bem esquecido. A repercussão que teve quando tudo aconteceu foi... Você não precisa nem tocar no assunto, né? Claro. E quando você falou em segurança, eu nunca tinha entrado no aeroporto com soldados com metralhadora pendurada e tudo mais. Foi um choque quando eu vi isso acontecer, né? Carros negros, que era da FBI, da CIA, por tudo quanto é lado. Primeiro, ficamos algum tempo sem voos, né? Até que retornaram os voos. Eu morava em Newark, praticamente ao lado do aeroporto, e estava acostumado com o ruído dos aviões diariamente, já nem percebia. Quando cessaram os voos, era um silêncio assim constrangedor. Mas quando os ruídos retornaram, trazia um certo pavor na gente de ouvir aqueles ruídos. É uma coisa assim esquisita que você não pensava. Vinha um pânico assim de gratuito, né? Mas depois, quando você começa a frequentar o aeroporto de novo e você vê todo mundo armado, o sistema de segurança de raio-x hoje em dia é uma coisa muito diferente do que era antigamente. É claro que a segurança é muito reforçada. Agora, assim, vocês têm nos Estados Unidos um trabalho muito grande, o que nós chamamos aqui no Brasil da P2. Tem muitos oficiais da Polícia Federal nos aeroportos e tal, disfarçados. Câmeras para todos os lados. Inclusive nos voos. Como? Inclusive nos voos. Sério, Vanderlei? Já houve histórias, eu não vou te relatar data, claro, nem lugar aqui, claro, porque eu não me recordo, claro, mas que alguns incidentes dentro dos aviões foram evitados porque essas pessoas, na hora de emergência, elas aparecem. Verdade, eu imagino. Vanderlei, houve uma mudança nos Estados Unidos na concepção tua de brasileiro e estadunidense? Houve mudanças no dia a dia, por exemplo, está chegando próximo, apesar de que 2001 fazem aí 21 anos, na verdade, não é? 21 anos neste domingo, quando a entrevista está indo para o ar. As pessoas se lembram, não está mais aquela coisa, a mídia faz aquela coisa toda hora, todo dia, todo momento, para ganhar audiência, na verdade. Mas no coração do povo acaba que... Não, essa neura já se foi. Eu, inclusive, viro assim, peça de curiosidade para os próprios americanos, porque agora, no momento, eu estou residindo em New Hampshire, mas trabalhando em Maine, no estado de Maine. E você já sabe, mas eu trabalho dentro da área da CIA. Mesmo dentro da área da CIA, quando eu conto a minha história ou eu mostro alguma foto, é uma curiosidade imensa. Eles querem saber o que foi que aconteceu de verdade. Depois veio a guerra do Iraque,
e abafou tudo, a centralização das mentes dos americanos, a guerra do Afeganistão e tudo. Eles, para eles era tudo o que eles tinham que fazer para assim, para apagar a história do World Trade Center, né? Então o pessoal já não fala mais nisso. Porque Quando chega também no tem uma dia coisa, o Vanderlei. 11 de setembro, é que eles relembram alguma coisinha assim, como uma história do passado, já terminou a Segunda Guerra Mundial e pronto. Viu, também tem uma coisa, eu acho que eu vou falar algo aqui, eu tenho repetido em outras entrevistas, lembrar o padre Marcelo Rossi também, saudade sim, tristeza não, em relação a ficar fazendo aquela traje filme toda vez, e aí novamente a mídia de todo o mundo que vai repercutir os 11 de setembro loucamente, porque na verdade querem realmente especular uma situação que naquela época foi muito catastrófica, né? Eu falo uma coisa, por experiência própria. Aqui, quando eu cheguei, até hoje, nos dias de hoje ainda tem, mas não é tanto. Quando eu cheguei, ainda havia muitos veteranos da Segunda Guerra Mundial. Veteranos do Vietnã, da Coreia, do Iêmen, da República Dominicana, aí por afora. Todos os meus amigos eram todos veteranos. Daí também tinha muitos amigos aqui que vieram de Portugal, que também eram veteranos de Moçambique, de Angola. Cabo Ou Verde, que nós seja, falamos com seus Cabo amigos. Verde, exatamente. Todo mundo, só que Cabo Verde não participou da guerra. Cabo No Verde caso foi não. um Entendo, ponto claro, só, claro. né? Mas todos os meus amigos que trabalhavam comigo, pelo sindicato aqui, tem uma obrigação de, a cada ano, quando eles vão fazer o recrutamento de novos membros, pegarem 10% de veteranos. Então, Olha, dentro do trabalho, é muita história de veteranos. E eu me sentia, assim, sem história para contar, né? Inferior. Mas eu não entendo. tinha nenhuma história para contar, né? Eu só ficava escutando as histórias deles e tudo mais. Depois do dia 11 de setembro, eu passei esse centro de atenção quando eu tenho a minha história também. Eu não sou veterano. Todo mundo me pergunta se eu servi no Brasil, se eu servi aqui. Eu falo que não. Não tenho nenhuma história para contar, mas que eu passei pelo 11 de setembro, né? Agora vamos lá, de forma abreviada, porque nós vamos colocar esta entrevista tua do 11 de setembro que nós fizemos logo, que pudemos em relação à data, não porque o site americano não é no ar apenas de 2014 para cá, porém, nós temos aí a matéria que fizemos com você, vamos colocar ali no Leia também, que eu costumo colocar, né, Vanderlei? Daí o Sim. pessoal vê. Mas hoje, para aquela geração, para aquela molecada de 12, 13, 14 anos que está te assistindo aí, de uma forma resumida. Vanderlei, o teu 11 de setembro de 2001, conte para nós de uma forma bem resumida, você já contou, mas hoje, contando para essa molecada que há 21 anos aconteceu isso que você vai relatar para nós. Bom, era um dia totalmente normal, um dia bonito, tudo correndo bem. Eu estava fazendo o meu trabalho, que eu trabalho na ponte, fazendo a limpeza da pintura para fazer uma nova pintura em cima. E quando pararam o nosso trabalho e falaram, um avião se chocou com o World Trade Center. E a gente estava de frente com o World Trade Center. E pediram para a gente parar. A gente parou. E por que pararam? Porque aconteceu isso. Nesse momento, passou um outro avião e a gente estava virado, estava de costas para o World Trade Center. E quando ouvimos o barulho, viramos para trás, o avião já havia se chocado. Então, o segundo avião. E passamos todo aquele dia daí tentando voltar para casa, como a gente morava em New Jersey, não tinha como voltar para casa, toda aquela confusão na cidade de Nova York, e as antenas de televisão estavam no World Trade Center, então a gente não tinha notícia de televisão, celular não funcionava, nada funcionava. E Você nós fomos... falou para nós que era mais fácil você saber das notícias pelas TVs brasileiras do que pelas norte-americanas. Outra coisa que eu quero que você confirme isso para mim, outra coisa, que você comente quantas horas dava New Jersey, tua casa do centro ali de Nova York. Tá.
primeiro lugar, era perto. Na verdade, meia hora da minha casa até o downtown de Nova York, o centro de Nova York, era meia hora. Ok. Sem trânsito, né? Sem trânsito. E o que eu passei nessa época, antes, quero dizer, não eram os canais brasileiros, nessa época somente a Globo. Não Só existia Globo, é outros canais. verdade. É. Então, como a gente não tinha como voltar para casa, porque fecharam os túneis, Nova York é ligada a New Jersey por duas pontes grandes e por dois túneis. E tudo ficou fechado. Então, a gente teve que ficar em Nova York e não tinha para onde ir. Aham. E a gente, eu tinha informação de um restaurante brasileiro e falei, vamos procurar por esse restaurante, vamos passar o dia lá, porque temos que comer e não tem o que fazer. E de lá, graças a Deus, a gente tinha notícia porque a Rede Globo estava passando todas as informações. E só conseguimos regressar à noite para casa. Olha só. E como Ai, você sabe, tinha a Elma e a Priscila em casa, eu não tinha contato com eles. Tinha meus pais, minha irmã, meus irmãos, todos do lado de New Jersey, eu não tinha contato nenhum com eles, não sabia o que estava acontecendo. Foi um período bem difícil, né? você estava com uma irmã também que você não sabia dela, ela não sabia de você. Vocês Ela estavam em trabalhava no Nova World York. Trade Center. Ela trabalhava em Ela frente trabalhava ao no World Trade outro, Center. no World Trade Center. Ela trabalhou no World Trade Center quando sofreu o primeiro atentado em 1993. Ela estava trabalhando lá. Eu tive que Sério? buscá-la. Ela foi embora para o Brasil, ficou 2 anos no Brasil. Quando ela regressou para os Estados Unidos, ela estava trabalhando no prédio em frente à Me praça. conte uma coisa. Um dos fatos que ela retornou para o Brasil, vocês já estavam acostumados com os Estados Unidos, a família, mas ela em si, de repente, o fato do acidente lá na década de 90 também pesou para que ela voltasse ao Brasil na época ou não? Não creio, porque ela foi uma decisão pessoal do meu ex-cunhado, porque ele já Entendo. tinha a aplicação para se tornar legal aqui nos Estados Unidos e ele preferiu ir Qual a esperar sua no irmã que estava Brasil. aí com Sim, a Silvana. A Silvana que a estava com Silvana, meu que pai aí, né, com está com 26. seu pai na gravação aqui, É, Telêmaco? aham. Ah, legal. Então, essa, em resumo, foi isso que aconteceu. E daí todo o desespero que entrou o país, porque afinal o acidente não foi só acidente, não. O atentado não foi só aqui. Teve Qual atentado foi o no momento que Pentágono. você entrou para ajudar como voluntário? Desculpa, não entendi. Qual foi o momento que você entrou nas fileiras dos voluntários? Bom, no próximo dia estava tudo fechado, já não tinha, continuava sem ponte, sem túnel, e a gente se reuniu para ir para o trabalho e não sabia o que fazer. Foi quando eu ouvi no rádio que eles estavam precisando de pessoas que tivessem habilidades assim extras para poder trabalhar nessas coisas. E eu chamei o meu chefe e falei que tal a gente ir para lá, porque afinal a gente é acostumado só com área de alta seguridade. E ele falou, ok, vamos tentar. E assim que chegamos, já fomos admitidos na hora. E o exército nos conduziu até o local. Imagine a Ilha de Manhattan, você não tem uma ideia da correria que é lá. E você chegar assim pela manhã, sendo conduzido pelo exército e chegar naquele cheiro horrível de queimado, de tudo queimado. Poderia se dizer cheiro de tudo. Tudo que você identificava cheiro de cada coisa queimada. E aquele silêncio mortal, sei lá a quantos metros, pelo menos a 1 quilômetro da área, já não havia vida nenhuma, tudo isolado. Foi uma experiência. Só não foi maior quando eu vi retirarem o corpo do padre que morreu lá, que entrou para ajudar os bombeiros, e foi o primeiro corpo que os bombeiros tiraram. Sério? Então, essa foi uma emoção assim, muito. E o corpo de bombeiros chegou e colocou o corpo dele no altar, fizeram um altar assim. A igreja, bem próxima ao World Trade Center, eu passei outro dia lá próximo, eu e a Elma, passamos, a igreja é incrível, uma igreja
da época da colonização, continua lá, de pé, ao lado do prédio, não O sofreu padre foi nada. lá dar um consolo espiritual aos trabalhadores e acabou que morreu. Não, ele era capelão do Corpo de Bombeiros. Ah, ele era... Ah, entendi, claro. Ah. E ele pegou e ele não ficou atrás, ele entrou junto. Olha que E, linda atitude e, ao mesmo tempo, então, que no outro comoção. dia, quando a gente estava lá na hora da coisa, foi encontrado 2 corpos inteiros num elevador, um homem e uma mulher, e o padre quando eles tiraram. E depois foi encontrado 7 bombeiros que estavam dentro de um trailer de bombeiros, e eles foram soterrados, mas como eles tinham ar, água, comida, eles sobreviveram. Os 7 bombeiros saíram vivos. Olha que bom. Agora, depois disso, não teve mais nenhum corpo. Aham. Já não houve, foi tudo para a perícia. Cada pedacinho que saía do World Trade Center, a gente tem amigos que trabalharam lá depois, era tudo material era retirado, era colocado em esteira e passado em perícia. Olha Porque só. quando encontrava um pedaço de um corpo humano, tinha que mandar para descobrir o DNA, para saber exatamente, determinar a morte da pessoa, porque você sabe que, além da dor das pessoas que morreram, existe também os trambiques, pessoas que trabalhavam lá e falam assim, eu vou desaparecer e vou pegar o seguro. Então, É verdade, é verdade. tudo tem que ser comprovado. Hoje o nome de todos os mortos estão no memorial, né? Então, e o memorial seria uma forma, Oberek, de você entender o que passou aqui. Olha, já fazem quantos anos eu fui embora de Nova York e retornei agora, depois de praticamente 20 anos. Retornei o ano passado com a Elma queria passear em Nova York, então vamos. E eu fui no World Trade Center. É um lugar bonito, um novo prédio muito bonito, onde tinha os 2 prédios antigos, fizeram 2 piscinas, um jardim memorial no meio, e as pessoas que passam por lá, é como você disse, foi há 20 anos atrás, já não tem mais aquela memória, mas eles fizeram um prédio não na mesma área que estavam os 2 prédios. Ah, Porque, na verdade, entendi. eram mais de 2 prédios, eram 2 Entendi. prédios principais, mas tinham outros. Aham. E eles construíram um outro prédio Grande tal e... qual? Ah, Grande tal qual, alto? sim, sim. É, depois eu pego depois eu pego no Google lá a Continua sendo imagem o e coloco maior de aqui. Nova York. E Nova York, por sinal, encheu de prédios com 90, 100 andares. Agora está cheio de prédios altos. Olha que legal. Que legal. Mas esse ainda continua se sobressaindo, e aonde era exatamente a área dos 2 prédios, são 2 piscinas assim profundas. A piscina não é no nível da gente, tem um Entendo. buraco como se fosse uma cachoeira, e a piscina está aí embaixo para as recordações. Aí tem o nome de todo mundo. É uma área bonita, uma área para você parar e pensar. Mas os turistas não estão aí para parar e pensar. Eles estão aí para tirar foto. Esse que é o detalhe, né? A gente Uhum. tem perdido muito o fio da história, né, Vanderlei? Exato. Você sabe, Vanderlei, esses dias eu estava comentando com o meu sobrinho Felipe e a Flávia, que existem esses desenhos, essas séries onde eles estão fazendo aqueles joguinhos de game, onde eles querem pegar o campo de concentração lá na Polônia e estão colocando o campo de concentração lá como se fosse o cenário da história, transformando em apartamentos. Vou lá no hotel tal, e o hotel é lá, onde tanta gente morreu. Comentando com a minha sobrinha, ela falou assim, tio, mas já faz tanto tempo, né? Comentando com um jeitinho, mas a visão dela. Eu falei, explique para o teu bisavô, Oberek, que faz tanto tempo. Explique para alguém que passou pelo campo nazista
que faz tanto tempo e vamos esquecer. Ele vai lembrar segundo a segunda dor que ela passou, né, Vanderlei? Berek, a gente tem conhecido vários lugares aqui nos Estados Unidos, principalmente áreas de guerra, onde teve guerras nos Estados Unidos, desde lá de Texas para cima, aqui a gente conhece praticamente tudo. E às vezes você chega nesses lugares e você fala assim, nossa, que tristeza, o que aconteceu aqui? Você vai naquelas fazendas lá de Louisiana, dos escravos, né? Você vê a história triste que passou. Hoje em dia é cenário para casamento, né? As árvores são bicentenárias, tricentenárias, aquelas fazendas lindas, aqueles casarões. Hoje é cenário para casamentos. Então você pega o você antepassado de alguém que sofreu exatamente. ali, para esse antepassado é dolorido, né? Exatamente, é isso que está passando com a sua sobrinha. Então, você sente a dor de quem... Quando você vai lá, você que lê a história, você sente a dor de quem sofreu lá. Com certeza. Mas se você vai lá simplesmente como um turista, né, você passa lá, tira foto, que lugar bonito e tudo mais, né? Ô, Vanderlei. Está cheio de lugares assim aqui nos Estados Unidos e aí no Brasil. Aí no Brasil. E no Brasil também. Aí, Telêmaco Borba. O Rio Harmonia. O Rio Harmonia não. O Rio... Aí que passa atrás do hospital, onde foi massacrada a tribo... Mortandade. Rio Mortandade. A Mortandade. Uhum. Foi massacrada a tribo de índios, desde os homens, mulheres, os idosos e as crianças. Tanto que o rio sangrou. O rio ficou vermelho. Por isso jorrava sangue ali em vez de água. Alguém de Telêmaco Borba vai lá. A nova geração? Uma homenagem para isso. Quem sabe da história? Porque a maioria não sabe. Não. Né? Então, aí, desculpa, toda hora eu falo então, essa maneira de falar espanhol é difícil. No hay problema, voy a hablar español. But my English is horrible. I need you to don't speak English. Eu só tenho um amigo brasileiro cá. Então, não há problema. Daí as pessoas não sabem, falar, não pense que eu estou falando... Né? Pô, o cara não sabe nem falar português, fala então... Vanderlei, as pessoas não têm ideia, né, do que se passou, né? Não, exatamente. Então, o mesmo acontece aqui. Você está num Vanderlei, quem vê você falando aí, você trabalhando aí nos Estados Unidos, não tem ideia daquilo que você relatou no teu livro, né? Não. Não, já, aliás, a escrita para mim já é como um violão, já não me lembro nem mais para que lado. Mas você relatou, então é interessante que pelo menos você registrou ali, né? Isso é legal. Você não registrou ali que o Corinthians não tinha mundial, né? Não. É o Palmeiras, peraí, que é o teu time. Ô, Vanderlei, não. Você não ia perder essa chance, né? Bom, eu estou perdendo certas chances aqui e estou calado. Tá certo. Ô, Vanderlei, pô, conta uma coisa para nós. Eu sou formado em geografia, só que depois que eu me formei em jornalismo, eu esqueci os livros de geografia mesmo. Rapaz do céu, por que os norte-americanos, isso fazendo uma brincadeira geográfica, tá? Por que os norte-americanos foram zoar tanto com a nossa cabeça a Nova York, a cidade de Nova York, que é o coração do mundo, todo mundo quer conhecer, eu quero conhecer, a Nova York, o estado de Nova York, Nova Jersey, o estado de Nova Jersey, porque assim... Não. Putz, grilo. Não, porque assim, a capital do estado de Nova York não é Nova York, né? Não, Albany. É isso que eu quero falar. Então, para quem é de fora, para quem está estudando os 50 estados americanos, uau! A cabeça vira. Bom, já que você falou de geografia, eu gosto Por tanto favor. de geografia como de história. A cidade de Nova York se chamava New Amsterdã, Nova Amsterdã. Ela era colonizada por holandeses. Como os holandeses conquistaram a área de Pernambuco, com Nassau, os holandeses foram para o Brasil.
Quando a Recife foi tomada de volta pelos portugueses, eles expulsaram os holandeses. E o que aconteceu? Os judeus holandeses de Recife vieram para New Amsterdã e fundaram New York. Olha só que interessante, que A interessante. base da fundação de verdade de Nova York são os judeus que viviam em Recife. Olha que legal. Viu? E daí quanto ao estado de Nova Jersey e Nova Jersey, a capital. Não. Nova Jersey não. A capital é Trenton. E daí você tem uma Nova Jersey aí juntinho de Nova York. Não, aí é Newark. Jersey tem bastante, porque vários nomes de cidades aqui. Ah, sim, claro. A gente tem porque tinha na Inglaterra, né? Aqui mesmo é New Hampshire, porque tem Hampshire Claro. na Inglaterra. New Claro. York, porque tem York na Inglaterra. Claro, Aqui claro. todos os nomes relacionados às cidades antigas da Inglaterra. Viu? Que bom que você não cai naquela piadinha que nós caíamos quando tínhamos 10 anos de idade. Responda rápido, a capital dos Estados Unidos é Nova York ou New York? Daí a pessoa metida esperta é Nova York, não, é Washington. Os americanos continuam acreditando que a capital do Brasil ou é Rio de Janeiro ou é São Paulo. O São Paulo, sério. Ou é Buenos Aires, é pior ainda. Isso que dá raiva, verdade. Ninguém sabe da existência de Brasília. Olha, Vanderlei, você tocou numa coisa muito interessante. Verdade, gente. Eu que morei lá na Irlanda também, não se enganem. É isso que o Vanderlei falou. E outra coisa, por exemplo, o pessoal de Dublin, eles desembarcavam na Argentina. E aí, quando eles vinham para Foz do Iguaçu, quando eles vinham para as cataratas, eles já falavam bem em inglês cataratas, porque não vinham conhecer as cataratas do lado brasileiro. Era apenas ali do lado argentino, né? Mas, viu, essa falha é interna, né? Porque nós, brasileiros, não viajamos para o nosso Brasil, que é enorme, é bonito, né, Vanderlei? É uma grande falha que nós temos, né, como brasileiro, né? Mas não somos só nós. Eles não, aqui né? também. Aqui outro dia, só comentando sobre isso mesmo. Claro. Há mais ou menos um mês atrás, um amigo meu perguntou, durante o horário de lanche nosso lá, falou assim, que tamanho tem o Brasil? Mais ou menos o tamanho do Texas? Sério? Aham. E quando começamos a discussão, virou uma discussão de uns 2, 3 dias, porque daí tivemos que provar por assim... Por A mais B que o Brasil era enorme. Não, a gente tinha que pegar o celular, procurar lá e mostrar, só que como o meu trabalho é proibido celular, então é proibido qualquer instrumento eletrônico lá dentro, né? Então eu tinha que chegar em casa, procurar uma matéria, enviar para eles, para outro dia a gente poder discutir. Então a discussão seguia no outro dia. E eu falei, olha, Texas não é metade do estado do Amazonas, ou até um terço do estado do Amazonas. Mas daí, graças a Deus, você não teve o insight de falar para ele que Telêmaco Borba, por causa de muitos assassinatos, foi conhecido como Texas Borba. Não, nesse aí... Ô, Berek, eu não vou puxar falar mal da nossa cidade. Não vou puxar a sardinha, o fogo para a minha sardinha. Quando nós viemos para os Estados Unidos, em 91, todo mundo conhecia algumas cidades do Brasil, chamavam Governador Valadares. Governador Valadares. A maioria da população está nos Estados Unidos. Valadores. Daí nós começamos a brincar, eu e meu irmão, o Vanderlei, começamos a falar, a gente veio de Texas Borba. Nós começamos isso e depois, como tinha o pessoal de reserva, a gente falava, eles são de Federal Reserve, que é o banco aqui dos Estados Unidos. Olha, eu não estou querendo dizer que a gente criou essa expressão, mas eu acredito que a gente tenha criado. Eu nunca ouvi ninguém falar isso antes. A gente é que falava e depois pegou. De repente, verdade. Viu, e o povo de reserva, conhece bastante gente de reserva aí? Nossa! Legal, o pessoal de reserva também, muita gente aí nos Estados Unidos, né? O Vanderlei... O pessoal que trabalha na ponte,
é dominado pelos reservenses. Olha que legal. Deixa um abraço a eles, fala para eles que Eu esta estou longe matéria deles tua... agora. Eu estou longe deles agora, porque eu estou numa área que não tem brasileiros. Ah, tá, viu? Eu acho que a gente, ó, gente ofertando telefone toda hora, todo dia. Aqui no Brasil tá desse jeito. Aí acho que eles regulam, né? Ah, não, você também tem o controle, é a mesma coisa. É. A Elma vai aparecer? Vou chamar ela. Ai, ai. Nem passei perfume. Perfume é cheiro de cozinha. Não imagine. Oi, Elma! Tudo bem, Obelix? Tudo bem? Tudo. Que prazer te ver, viu? Igualmente. Eu Ai, estava lá pilotando o fogão. Imagina que legal. Viu saudade de quando a gente aqui esteve, você, a Priscila, Vanderlei, nós ali, não é na Tex, dando um oizinho um para o outro. Uma outra vez o Vanderlei veio aqui em casa, eu fiquei 3 dias arrumando um pouquinho a casa. Quando ele acha que entrou, mesmo assim estava muito bagunçado, eu levei ele para casa da Edivane. Que saudade, que bom te ver, viu? Matei a saudade da Edivane. Mas qualquer hora a gente aparece aí por Telêmaco de novo. E vai daí, ser uma alegria, por favor, tá bom? Dá para tomar uma cerveja. Olha, com prazer. Ô, Berec, já aproveitando que a Elma está aqui, quero lembrar um fato. Você está falando de segurança dos Estados Unidos. Isso. Por incrível que pareça, isso tem a ver com a Elma. Olha só. No dia que a Elma estava indo para o Brasil com a Priscila, minha mãe, que estava aqui nos Estados Unidos, e meus sobrinhos, vamos levar a Dona Maria, levar a Dona Elma e a Priscila para o aeroporto. Isso. E fomos para o aeroporto Kennedy, em Nova York. Isso. Quando cruzei aquele túnel, eu estou te falando que lá a gente tem que cruzar túnel, é o Holland Tunnel, a gente cruzou o Holland Tunnel. As luzes do túnel se apagaram. Fazia exatamente 13 anos que eu vivia aqui nos Estados Unidos. Bonito esse número, não sei porquê. Mas fazia 13 anos que eu vivia aqui nos Estados Unidos. Vou fazer 22 anos semana que vem. Ah, tá. E daí, havia saído um filme do Stallone, em que eles explodiam esse túnel. Olha. O Holland Tunnel. Procure saber, eu não sei o nome do filme. Claro, vejo. E quando se apagou as luzes, se apagaram as estações de rádio, que eu estava com o rádio ligado e tudo. E a Elma perguntou para mim, Vanderlei, tá tudo bem? Eu falei, tá. Mas eu falei, tá, porque não tinha outra coisa para falar. Fazia 13 anos que eu passava pelo túnel, nunca as luzes se apagaram, nunca a estação de rádio se apagou. Rapaz. Falei, alguma coisa... E eu ficava olhando no retrovisor, será que não explodiram o túnel? Só para ver se a água não estava vindo, né? Claro. E quando eu saí do outro lado, já saí do lado de Nova York, era tipo 6, 7 horas da tarde, ainda não estava à noite, eu ainda não notei que não tinha mais luz. Quando cheguei no aeroporto, aí sim caiu a ficha. Estava tudo apagado, falou, não tem voo, porque não temos luz, caiu a luz de Nova York. Desculpa, minto, vou contar um detalhezinho. Claro, por favor. Eu parei para comprar uma cerveja. Entendo. Você quer cerveja quente? Pode pegar. Eu falei, mas por que não tem cerveja lá? Ele falou, não, tá tudo desligado. Aí que eu falei, mas o que está acontecendo? E chegamos lá, a Elma passou a bagagem dela, tudo. Eu falava, a gente não sabe se vai ter voo. Olha só, está tudo desligado. Foi aquele apagão. Entendo. Eu também vivi aquele apagão. Rapaz do céu. Quando deixei a Elma no aeroporto, voltei com a minha mãe, meu Deus do céu, Berec. Quando entramos na ilha de Manhattan de novo, a polícia mandou voltar. Eu falei, não, mas eu quero ir para New Jersey. Não, volta, pode voltar. E você voltando, não tinha trem, não tinha ônibus, não tinha nada. Eu dei carona para uma mulher porque se ajoelhou na frente do carro. Eu falei, entra. Ela falou, vai para onde? Eu falei, eu vou para onde a polícia mandar. Claro. Não tenho para onde ir. E fui, levei ela. Depois, no final, ela falou, vou te pagar. Eu falei, eu não preciso. Ela falou, não, tá aqui, eu vou te pagar. Eu falei, mas eu não tinha opção. Não precisa.
Daí, resultado, 11 horas da noite eu consegui cruzar bem longe de Nova York. Não tinha gasolina. Não tinha para vender, é claro. Os Não postos de funcionavam as gasolina, bombas. os postos de gasolina aqui dos Estados Unidos não tem aquela que a bomba Entendo, gira. é tudo no automático. Resultado. A Elma falou que no aeroporto as máquinas abriram tudo, salgadinho, refrigerante, tá tudo liberado. Sem ar-condicionado, nem nada. Mas, só para relatar, a Elma conseguiu viajar para os Estados Unidos, para o Brasil, e o outro dia ainda foi entrevistada pela Record, aí pela Globo, na chegada em São Paulo, porque era o primeiro voo que está chegando nos Estados Unidos depois daquela... Gente, eu quero agradecer ao Vanderlei pela paciência, porque nós tivemos aqui 2 momentos que tivemos que sair por aquele excesso de tempo do Zoom, né? E agradecer ao Vanderlei também, que para ele instalar o Zoom, deu um erro ali no notebook dele, no programa, e acabou que o cartão dele foi de crédito, ele teve uma compra aí que... Vanderlei, desculpa de coração e obrigado, tá? Pela tolerância. Vanderlei, nós estávamos falando da questão da segurança, agora, assim, já encaminhando para o final, nós iríamos aqui até semana que vem conversando, conversa muito gostosa. Viu? Eu entrevistei a semana passada o nosso querido Blas, que você conhece. Opa! O Blas, entrevistei o... Ele, inclusive, já esteve em minha casa, diferente de um outro amigo meu que nunca esteve lá. Eu vou sim, obrigado pelo carinho, viu? Obrigado pelo carinho. Também entrevistei o Bernardino e entrevistei o Zé Maria, né? Hoje eu entrevistei o Forbessi e... O Forbessi também já esteve lá em casa. Também? Olha que legal! Entrevistei o Mauro também, que é da nova geração, que acho que você não lembra. E é um prazer saber que você é esse seminarista redentorista, o Vanderlei também é seminarista redentorista, tem uma história linda no seminário, não é? Teremos um encontro dia, acho que 11, 12, 13 lá em Peroã Cavaleiro, seria uma alegria ter você lá, você que participa de vários dos nossos encontros, mas devido a estar nos Estados Unidos, eu lembrarei de você lá, assim como os nossos irmãos, com muito carinho, viu? A Elma esteve lá em Campo Grande. Nesse momento, Vanderlei, homenageando a sua participação lá em Campo Grande, onde nós nos encontramos no encontro, uma foto de você com a Elma, de nós lá, tá bom? Beleza. Muito bem. Foram momentos muito agradáveis. Muito legal, né? Vanderlei, eu gostaria que você deixasse, inclusive, falando em redentorista, falando em seminário, que você deixasse aí uma mensagem de entusiasmo para que o pessoal que compareça lá em Peroã Cavaleiro, que vá para esses encontros, porque são oportunidades únicas, né? E nos conhecemos quando éramos adolescentes, né? Verdade, bicho. Olha, para externar exatamente o que eu quero dizer, o dia que estive lá em Newark, isso já 4 meses atrás, o padre que estava lá, eu já conhecia o padre, mas não era da nossa época, era um padre lá de Cianorte, padre Celso. E ele teve que ir embora, ele era redentorista, mas era da nova geração, não foi da nossa época. Já que você é muito velho, ele não era da tua época. Ele é um padre novo, e ele teve que ir embora por problemas de saúde de sua mãe. E eu cheguei lá, eu falei, tem que ir lá, né, participar da missa lá, porque a paróquia lá é redentorista. A paróquia que nós fundamos. Eu sou um dos fundadores. Olha que legal. Quando eu chego lá, cumprimento o padre, falou, oi, padre, tudo bom? Tudo bem? Daí ele passei, eu voltei e falei, você aqui? Ele falou, você aqui? Padre Gelson, lá das 100 Casas. O Padre Gelson, irmão do nosso radialista da rádio, da nossa rádio aqui de Telêmaco. Quem? O Mikuski. Mikuska, Então, olha como que são, ele como está que é aí? a vida. Ele está aí, ele estava lá, ele estava lá. Olha que legal! Agora imagina, eu passo, cumprimento ele, depois eu falo, eu conheço essa pessoa. Eu voltei e falei, você aqui? Ele falou, e você aqui?
Daí ele já falou assim, que bom que você está aqui, eu estou precisando de ajuda. Eu falei, não, não é de mim que você vai precisar, porque eu não moro aqui, eu estou de passagem também. Aham. Mas isso é a vida redentorista. Ele Olha hoje não aqui. é mais redentorista, agora voltou para uma igreja redentorista, mas ele, se não me engano, é diocesano. Ah, Assim como o padre João Leite, que morreu esse ano, lá em Blumenau, era redentorista e depois se transformou diocesano. Você sabe, né, que o João Leite morreu. fiquei sabendo, e Lá, foi esse ano. lá das 100 casas também. João Leite, para você ter uma ideia, depois que ele saiu do seminário, não é? Ele trabalhou na prefeitura no departamento onde as zeladoras das escolas iam ali fazer tratativas com eles, conversar sobre horários, sobre folha de pagamento e tal. E João Leite teve esse contato com a minha mãe, fiquei muito feliz. Falei, João Leite da época do seminário, mãe. A mãe tinha um carinho enorme por ele. Uhum. Faleceu, né? Meu pai ajudou muito ele para ir para o seminário. Olha só. O meu pai era muito amigo do irmão dele, então. Mas esse é o espírito redentorista. Imagine, eu saio do Brasil, venho aqui para os Estados Unidos, a gente funda uma igreja. Funda não, já existia a igreja americana que passou para a portuguesa e depois permitiu que os brasileiros começassem uma comunidade aí dentro. A gente foi fundo, essa comunidade cresceu e cresceu, que é a maior igreja lá de New Jersey, e ela foi entregue para os redentoristas. Quando eu menos espero, chega o padre Clemente, chega o padre Geraldo, padre Marquinhos, o outro Marcos, o padre Zebra. Agora viu, o padre Carlos, da nossa época, ele estava nessa cidade, não estava? Não, o padre Não, Carlos... estava em Newark, parece. Eu nunca vi o padre Carlos aqui, mas foi um reencontro, assim, porque o Parron veio e ficou na minha casa. Claro. Eu estou né? confundindo o Newark, ali no Mato Grosso do Sul, com essa cidade que você falou aí, desculpa. Nada a ver com a outra. O padre Carlos estava em Aquidauana, encontrei com ele em Aquidauana. Padre Carlos, meu professor de geografia. Eu fui lá na casa do Romero e encontrei com o padre Carlos lá em Aquidauana. Padre Carlos, gente, olha, é o seguinte, tá? No seminário eu fui colar em geografia, países e capitais, tá? A hora que Padre Carlos era nosso professor, tá? A hora que eu olhava para o mapa, que eu encontrava a resposta, me dava ataque de riso. Deus fez com que eu não conseguisse colar, porque a hora que eu ia colar, aconteceu isso comigo. Na sala do meu querido Padre Carlos. Ele dava risada assim, ó. Padre Carl Esker. Padre Carl Esker. Esquerdista. Muito legal. Esquerdista. Muito legal. Ô, Vanderlei, gostaria da tua mensagem a todos os telemucumorbenses. Gostaria da tua mensagem, não é? Fique à vontade para aproveitar do Berecano, que me é um orgulho, para dar um oi para a tua família aqui no Brasil também. E a todos os muitos amigos que você tem em Telemaco Borba e entre os amigos ex-seminaristas. Bom, para minha família, não preciso nem falar, né? Todo dia, hoje com o WhatsApp... Tá tudo fácil, né, Vanderlei? Quando eu fiz a aplicação para trabalhar aqui dentro da CIA, eles me perguntavam assim, quando foi a primeira vez que você viu a tua filha? Eu falei, meu Deus do céu. Claro que foi. Quando nasceu, eu estava lá presente. E quantas vezes você faz contato com ela? Eu falo, todo dia, ela é minha filha, afinal, né? Quando foi a primeira vez que você viu a Vilma? Quando foi a primeira vez que você viu a Silvana? Quando foi a primeira vez que você viu a Ângela? Eu falei, olha, eu sou o irmão mais velho. Eu vi todos os meus irmãos nascerem. É claro que foi a primeira vez que eu vi todos eles foi quando nasceram. Claro. Aí, com que frequência você fala com eles? A gente tem o grupo da família e todo dia a gente fala com um, fala com todos. Então, para minha família não precisa falar, porque todo dia eu falo com eles, graças a Deus. Agora, para a família telemaco-borbense, a saudade é intensa, né? Porque todo dia você vê notícia de um, de outro, infelizmente alguns que morrem, e a família, a vida toda você viu crescendo junto com você, a família telemaco-borbense. Então, não tem como você não pensar neles, em todos, né? E a família redentorista é aquilo que nós dois somos irmãos até hoje,
passamos tempos longe, muito longe antes, um do Sem outro. encontrar no seminário? Nos encontramos e voltamos à mesma amizade, porque é aquela coisa de família. Então, que Telemco-Borbense tem a Telemco-Borba como uma casa e seus vizinhos como uma família. Porque aí, tudo que você aprende, tudo que você vive, você vai levar para o resto da vida. Só lembrando assim que, gente, a minha mãe, ela sempre foi da Legião de Maria, ela sempre foi do apostolado de oração, seu Hércio e Dona Maria também. Então, qual é a ligação minha com a família do Vanderlei? É simples. Quando éramos criança, nossas mães se visitavam, mas a minha mãe ia mais na casa das amigas do que vocês iam na nossa. Minha mãe, graças a Deus, aproveitou e passeava bastante, tá? Aí, eu lembro muito a lembrança que eu tenho de você do Vanderlei e das meninas. Eu só lembro que as tuas irmãs, quando crianças, nas nossas fases de idade, elas sempre tiveram cabelo comprido, lindo, 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 são super queridas e tal. Voltamos a nos reaproximar na época do seminário com você, com o Vanderlei. E depois do seminário, não é? Um bom tempo depois, agora com os grupos dos ex-redentoristas. Interessante, né? Então, que lindo que é. E agora eu digo, não vamos se desgrudar não, porque é amizade para sempre, né? Tá bom. É só para terminar o Berec. Em 2000 e alguma coisa. 2014, gente, não, só para vocês não ficarem com sombra. Gente, só para vocês não ficarem com sombra de dúvida, tá bom? A minha preferência política e a do Vanderlei, elas são distintas. Graças a Deus, não falamos nada aqui mais. Então, a gente brinca sempre. É a única, não diferença, mas é a única diferença, digamos assim, de ideias. Tirando isso, que alegria. Eu vou esperar passar as eleições para depois das eleições eu aceitar o convite para ir na casa dele em Morretes, porque daí não vou ser jogado no lago. Antes disso, com certeza! Bom, a Rainha Elizabeth enfrentou tantas coisas na vida e foi morrer logo depois porque ela não aguentou 4 anos de merda do Bolsonaro. Então, cala a boca, tem que ouvir. Então, tá bom, você foi mexer. Fica quieto, eu vou ouvir. Viu? Colocaram uma foto dela hoje, verde, e ela falando assim, alguém falando assim, ai, eu morri, vivi tanto, mas já não aguento mais esperar. Acabou, tô indo embora. O Mundial não veio. Sacanearam, né? Tá bem. Vanderlei. Vamos juntar os dois e fica tudo de boa. Tá certo. Vanderlei, que Deus te abençoe muito. Deixa um abraço grande aí, não é, na Elma. Sua filha Priscila, se você me permite essa liberdade, gosto dela como uma sobrinha, devido ao carinho e ao respeito que ela tem por mim. Seu casal de netinho, que coisa mais fofa do mundo. Vanderlei, eu vou colocar neste momento aqui uma foto que foi o meu maior elogio a você quanto a teus netos. Deixá-los viver, deixá-los se sujar na lama, deixá-los comer manga, sujar a boquinha, fica à vontade. É assim que tem que viver. O maior elogio que eu sempre dei a você com os teus netos. Você deixa os teus netos serem crianças e nada de frescura. Nesse momento, colocando uma foto que retrata isso com a autorização da Priscila, tá bom? E tua e da Elma, tá? Tá Vanderlei, a Priscila está em recuperação. Ontem ela tirou os pontos. Graças a Deus. Ela fez cirurgia. Graças a Deus está tudo bem. Que bom. Deixar aqui um abraço à Priscila e ótima recuperação, tá bom, Pri? Que nesse dia que rememora, não é? Então, 11 de setembro, que a gente nunca possa perder do nosso radar as pessoas que hoje trazem o mundo com mais segurança, as pessoas que tiveram que dar a sua vida para que fosse mostrado por outros inconsequentes que achavam que estavam com o poder de tudo e trouxeram tantas mortes, tantas tristezas, inclusive trouxeram aí o esforço danado deste meu amigo como voluntário
naquele trágico 11 de setembro. Vanderlei, novamente, muito obrigado. Obrigado pela sua amizade, obrigado pelo carinho, viu? Fique com Deus. Um grande abraço para você também. Olá. Abraço, Elma! Fique com Deus, viu? Você também. Amizade para sempre. Fiquem com Deus. Um beijo no coração de vocês. Tchau, tchau. Tchau.